Boa noite. Começa agora o seu programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar pela sua rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Eu quero iniciar esse programa agradecendo muito a solidariedade que eu tenho recebido nos últimos dias pelo falecimento da minha mãe. Muito obrigado a todos, não vou me estender nisso. Bom, é isso. Nós estamos recebendo hoje o ex-prefeito de São Bernardo do Campo e pré-candidato a governador do estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Marinho. Seja bem-vindo, Luiz. João Batista Pimentel, muito obrigado pela recepção, cumprimentar aí os telespectadores. Dizer, João, antes que eu nasci em Cosmorama, né? Interior aqui do estado, entre Rio Preto e Votuporanga, mas fui crescer nas barrancas do Rio, lá próximo de Mato Grosso do Sul, com Minas Gerais, numa cidade chamada Santa Rita do Oeste. E tem uma parentada danada espalhada por esse estado, sou uma família de 14 irmãos, 13 vivos, um irmão que morava em Andeara faleceu, mas os sobrinhos estão lá. Mas tenho primos, tias em Cedral, Rio Preto, em Herchimite, Votuporanga, Cosmorama, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Santa Rita, Santa Albertina, Aspásia. Santa Albertina tem o marido da irmã do meu pai é de Santa Albertina. Ah, é? Então... E chama Luiz também. Chama Luiz, Xará. E aí, né, puxamos enxada, aí meu pai era pequeno produtor em Santa Rita, e em 75, aquela desvalorização das terras, lembra disso? Lembro. Os militares, né, depois de uma geada, praticamente jogou no Brasil inteiro, em 75, né, acabou desgostando, vendeu as terras e fomos para São Paulo. Vamos para São Paulo, Zona Leste. Depois fui parar em São Bernardo, entrei no Volkswagen em 78. E conheceu o companheiro Lula? Conheci o companheiro Lula em 84. Pouco antes, à distância, né? Em 84, diretamente, passei a conviver com ele a partir de 84, mas conheci desde 78, quando entrei na Volkswagen. Fui cipeiro, dirigente do sindicato, tesoureiro, secretário-geral, vice-presidente, presidente por 7 anos. Presidi a CUT, antes de ir para o Ministério do Trabalho e da Previdência. E depois prefeito de São Bernardo, 8 anos, e agora presidindo o nosso Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, e como você disse, né, pré-candidato ao governo do Estado para o ano que vem. Até o final do ano a gente deve consolidar essa decisão. E aí estamos abertos para consolidar a chapa majoritária com os senadores, esperando aí o processo de alianças que vai se conformar no início do ano. E aí nós temos ótimos candidatos, Suplicy, Haddad, o Gilmar Tato, esses três que estão pleiteando a princípio. Aquela que sempre era candidata, graças a Deus, ela Aquela nos traiu e levou a nossa vaga do Senado. Mas ficou com o sobrenome. O sobrenome ela não abre mão. Não quis abrir mão do Suplicy. O Suplicy é um ótimo quadro nosso. Né? E vamos, o ano que vem, construir todo o debate, também no Estado, precisamos debater o Brasil, a bem da verdade, mas debater também o Estado de São Paulo, avaliar, né, o que existe de especial no Estado de São Paulo em relação ao PSDB. O PSDB governa o Estado há quanto tempo? Desde o seu nascimento, aliás, governa desde antes de nascer. E, na verdade, se você olhar qual legado construído, você não vai encontrar legado construído. Eu tenho uma divergência assim, com você. Assim, eu não coloco o Montoro nessa panela aí. Eu respeito muito o Montoro, eu acho que o Montoro foi um cara democrático. E o próprio Covas tinha um posicionamento diferente, apesar... Mais ou menos, o espanhol não era tão fácil assim, apesar do Covas ter coisas que o Alckmin está prometendo, que o Covas prometeu e não fez, o Alckmin também prometeu e ainda não fez. Né? Pois é, a pior obra do Covas está aí até hoje, né? Governando o estado de São Paulo. Então, ele tem grande responsabilidade. Pois é, não, total, não é grande não. Foi buscar lá em Pindamonhangaba, não vem com onda não. Eu não dei o teu currículo inteiro, porque assim você teve chance de falar, né, para a população quem é. O Marinho, São Paulo é e será ainda durante muito tempo a locomotiva do Brasil. Isso, quem fala diferente disso não conhece o Brasil, e eu conheço mais ou menos o Brasil. Você está se dispondo a ser o maquinista dessa locomotiva. Essa locomotiva, ela está sangrando e está sendo sucateada há 23 anos, né? Minha namorada, por exemplo, ela é
pesquisadora da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Se eu contar para você o que acontece ali em Piracicaba, né, ela que dirige o carro, enfim, né, só não venderam as terras lá porque teve alguma reação, etc, coisa e tal. Mas querem vender. Não, querem, mas assim, se Deus quiser, eles vão. Uma hora o DN tem que ir embora do Estado de São Paulo, cara. Então, o que o Marinho vai fazer de diferente para mudar? Até porque, para consertar o que eles fizeram em 23 anos, em 4 anos, Marinho, olha... O que o Marinho vai fazer de diferente? Na verdade, né, João, nós precisamos reverter o processo. Né? Em 4 anos, não dá para dizer de forma irresponsável, vou resolver todos os problemas. Você pode ter certeza que se o PT ganhar muita eleição ano que vem, eles aprovam o corte da reeleição. Né? Vamos lá. Agora, nós temos que instaurar um novo processo em São Paulo. São Paulo, como você disse mesmo, tem uma grande responsabilidade com o Brasil, mas no tempo vem perdendo tamanho, perdendo força. Se você olhar a participação de São Paulo no PIB brasileiro, vem retraindo a cada tempo. E se olhar, né, um grupo político que governa o Estado por 23 anos, tinha que ter resolvido alguns gargalos. Se você pega os gargalos do Estado de São Paulo, se pegar a segurança, ou pegar a educação, ou saúde, ou logística, né, infraestrutura, para a economia ser mais eficiente, todas elas você não vai encontrar que eles resolveram esse gargalo. Segurança tem retrocesso, é fechamento de delegacia, é violência, né? Até nas pequenas cidades a violência chegando, é o tráfico tomando conta, né? As mães ficando apavoradas. Eu não perco a oportunidade. Assim, eles são tão bons que em Rio Claro eles fizeram o seguinte, eles fecharam a delegacia da mulher, deixaram Rio Claro uns 3, 4 anos sem delegacia, né? Não é isso? E depois vieram inaugurar a delegacia da mulher. Mas eles são especialistas nisso. Inaugurar uma mesma coisa monte de vezes antes. Primeiro eles fecharam, e não funcionar. Chega a pachorra de entregar viaturas, as mesmas, em cidades diferentes. As mesmas unidades de cidade diferente. Pode observar, até a imprensa tem denunciado isso, inclusive. Enfim, lançar obras, editais que lança e relança e não cumpre o prazo, que não faz, que não, enfim. E não é só aqui em Rio Claro, não, aqui na região. Acontece, eu acabei de passar em Piracicaba. Piracicaba, eles inauguraram o hospital durante a campanha e hoje está fechado. Mas como é que pode? É o que você falou aqui. Né? Você fecha a delegacia para depois inaugurar. O prefeito de Piracicaba é um dos melhores quadros que eles têm, hein? É um dos bons quadros. É um dos bons quadros que eles têm. Diga-se de passagem. Eu respeito muito o prefeito de Piracicaba. Eu já prefeito já várias vezes Piracicaba. Não, é um cara, ele é um social-democrata. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Ele honra o nome do partido, pelo menos. Então, o que nós vamos buscar fazer é diagnosticar o Estado e as várias economias dentro do Estado. Se você pegar o Estado de São Paulo, é uma economia bastante complexa, como a economia brasileira. E você precisa olhar a cada região o potencial natural da economia regional. Isso quem pode melhor dizer é os agentes econômicos de cada região. Então, nós vamos procurar provocar, né, os sindicatos, sindicalistas, empresários, todos os segmentos da cultura, o pessoal da cultura, para poder fazer o diagnóstico e propostas que possam ser incorporadas, porque um governo, ele tem a tarefa de liderar o processo. O governante, o prefeito, o governador, ele tem que ser um líder dos acontecimentos daquele estado, daquele espaço que ele dirige. Ele tem que ser um bom gestor sob a ótica de montar uma equipe gestora e cada segmento ter o melhor especialista daquele segmento para poder dar conta, para poder responder e construir junto com a sociedade, liderando o processo. Se você pegar, por exemplo, o governo do presidente Lula. O Lula assumiu em 2003, tinha 1.852 trabalhadores na indústria naval, ou seja, nada. Ele reconstruiu a partir de falar, olha, as plataformas da Petrobras vão ser construídas aqui, não é em Singapura. E a partir disso liderou um processo que levou a ordem de 100 mil trabalhadores da indústria naval. Como que São Paulo aproveitou essa oportunidade, essa onda? Não aproveitou. Porque faltou liderança do governo do Estado em liderar esse processo para poder gerar essas oportunidades que agora estão destruindo, conforme você disse. Pois é. O Marinho, você é um quadro, apesar de ser candidato ao governo do Estado de São Paulo, que não é pouco, você é um quadro que tem uma visão nacional, né? Como é que nós vamos fazer? Estão entregando até, assim,
estão entregando até o que não tem para entregar. Certo? Nós vamos ter que rever. Então, é ato revogatório? Como é que nós vamos recuperar o que... Aliás, tem uma charge muito bacana que eu vi outro dia, que o Trump, naquele jantar lá, ele agradeceu muito o Temer pela recolonização do país. Claro. Né? Como é que nós vamos recuperar? Porque assim, para você governar bem São Paulo, o Brasil tem que ir bem, porque se o Brasil for mal, você vai junto. Como é que faz? De fato, nós vamos ter que pensar muitas questões que o governo golpista fez, rever. O presidente Lula, para conseguir governar, para fazer o que o povo espera que ele faça, ele vai ter que encaminhar um ato, né, um referendo revogatório de várias medidas que o governo golpista implantou. Entre elas, o teto de investimento público. Não há como fazer só não tem teto para bandalheira, para o resto não tem teto. Para comprar voto no Congresso, o teto está liberado. Outra medida é o marco regulatório do pré-sal, que o Lula Dilma fez um marco regulatório para investimentos prioritariamente na educação. Mas esse sumiu do noticiário, isso a culpa não é do Temer, esse o nome dele é outro. Esse é um canalinha que esse nem o Montoro aguentava. É você mesmo, viu, Serra? Você é um... Meu Deus, ó, se tem um político que eu não vou com a cara, que é um sanguessuga, é você. O entreguista é você. E o teu pau mandado que foi lá dar a notícia do golpe lá, o Aloysio, que já foi um cara decente. O Serra, desculpa, mas quando eu falo desses dois... O projeto foi do Serra que o governo golpista... né? Na verdade o projeto era do FHC, né? Eles retomaram a agenda do FHC e... Um projeto elitista, né? Como a maré estava boa, eles deram uma acelerada. O famoso acelera Ayrton. Nós vamos ter que rever esse conjunto de medidas se a gente quiser voltar a desenvolver o nosso país, para voltar a gerar oportunidade para a juventude. Se lembrar, por exemplo, né, na área universitária, com o ProUni, com o FIES, com novas vagas universitárias geradas, que o presidente Lula conduziu, o presidente que mais gerou vagas de ensino técnico, de ensino universitário no país, de toda a história da República, não é pouca coisa. É por isso que ele lidera as pesquisas, por mais que a Globo bate todos os dias, Jornal Nacional da Globo, bom dia, boa tarde, boa noite, da Globo batendo todo dia, a Folha São Paulo, o Estado, Veja e Companhia Limitada, e o Lula liderando, porque o povo... Vieram dar um toque aqui que nós temos 1 minuto e meio no final desse bloco, e nós vamos falar dessa história, e daí eu sou mais radical, assim, né? Esse negócio de botar a culpa só na Globo, o Saad sai batido nessa, Edir Matias... Então, o Globo é a grande liderança, né? Mas não é só a Globo. Mas agora diz que tem um Edir no meio do caminho. Mas a gente está aqui conversando um papo gostoso com o ex-ministro, presidente de sindicato, ele é ex-tudo. Agora ele vai ser, quase se Deus tudo. quiser, o governador do estado de São Paulo, o Luiz Marinho, e a gente já volta. E aí, galera, quer saber de tudo que está rolando no mundo da bike? Então se ligue no De Bike TV, programa que traz notícias e informações do mundo da bike toda semana pra você. Bike! Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R,
o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Nós estamos de volta com o seu programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar pela sua rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Nós estamos recebendo hoje o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, e eu falo sempre que ele é ex-prefeito de São Bernardo do Campo, porque assim eu posso falar do companheiro Lula, certo? E pré-candidato a governo do Estado de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Marinho. Luiz Marinho, vamos perguntar uma coisa para você assim. Sem reforma política, alguém governa o Brasil? Porque assim, o tucanato está se mantendo aqui no estado de São Paulo há 23 anos, mas assim, eles têm braço ali no judiciário, né? Como está provado agora com a recondução do... Que é Marinho também. O problema é teu. O problema é teu. Se é parente seu, eu acho que não é, mas em todo caso... Graças a Deus não é. Como é que a gente faz? A gente consegue consertar o país sem uma reforma para valer do judiciário e sem uma reforma política para valer? Na verdade, a gente aproveita para chamar a atenção, né? Porque eu, você, os nossos telespectadores, tem muita responsabilidade nisso. A reforma política sempre tentou se pautar, assim como a tributária, assim como outras reformas, sobre a ótica de melhorar a sociedade, funcionamento, representação política, e nunca conseguiu andar, porque a cabeça dos parlamentares brasileiros, do Congresso brasileiro, é muito conservadora, talvez o pior Congresso da nossa história, história da República. Então é preciso que você, eu, nós, na hora do voto ano que vem, a gente saiba escolher. Porque não adianta a gente escolhe ou a gente se omite, se abstém, vota branco, vota nulo, depois fica xingando. Xingar não resolve. Xingar não resolve. Xingar está garantido, o ato, manifestação, uma democracia maravilhosa por isso. Manifestação tem hora, tem tempo. Tem jeito, né? Tem forma. É. Agora, o melhor... Não, estou dizendo, agora não tem mais, agora sumiu. Os panelheiros botaram a cabeça na panela, entendeu? Deve estar com a cabeça enfiada na panela. Mas acabou o dinheiro do MBL. A melhor forma é através do voto. Você tem o poder em suas mãos para decidir qual Congresso que tem. Por exemplo, agora acabou de passar a reforma trabalhista. Inventaram que a reforma trabalhista iria gerar empregos. Ora, bolas. Não tem geração de emprego se não tiver crescimento da economia. Não é porque um patrão vai pagar menos que ele vai contratar mais. Ele só vai contratar mais se o seu produto estiver sendo vendendo mais. Tem uma coisa que eu achei legal, que passou batido, porque a mídia não, né? O Meirelles, o outro lá, o outro pau-mandado lá, ele confessou que essa melhora da economia que teve aí agora, sabe por conta do que foi? Do consumo, Marinho. Olha que coisa maravilhosa. Quem que dizia isso mesmo? Parece que era o Lula que dizia isso. Isso. Eles diziam que tem investimento. Não teve investimento, teve consumo, melhorou a economia. Parabéns, né? Eles já estão aprendendo com nós. Mas é um sopro. Por que um sopro? Porque foi com recurso do Fundo de Garantia que foi liberado e tal. Né? E é preciso ter medidas que dê sustentabilidade a esse processo. Ou seja, é preciso rever a lei de investimento, teto de investimento público. Porque, no momento de crise, o poder público tem a capacidade de liderar os investimentos para o privado também poder investir. A reforma da Previdência que eles desejam fazer, é necessário ou não é necessário? Me pergunta, eu fui ministro da Previdência e digo, é um absurdo. Porque dizer que déficit da Previdência justifica. O problema do déficit da Previdência é da economia. No governo Lula, nós geramos superávit na Previdência porque geramos 22 milhões de empregos com carteira assinada. Foi 22 milhões de novas contribuintes. Oi? Vamos começar a tentar fazer umas autocríticas também dos acertos e dos erros do período do governo do PT. Eu já disse para você que eu não sou petista.
Não tem também o problema dos privilégios, né, nessa coisa da Previdência? Tem uma parte dos beneficiários que come mais da metade do... Então, mas tem que atacar isso. Essa reforma não ataca esse problema. Não, eu sei disso, mas... A reforma que eu quero fazer é, de novo, sacrificar quem contribui, quem colabora, historicamente. Pois é. Então, querem, de novo, passar a conta para o povo pobre. Mantendo os Isso não se 40 resolve. pau de aposentadoria para os juízes, está tudo certo. Pois tá? é, então, tem que atacar isso. É o regime próprio, é o judiciário, eventualmente os militares. Não é o rural, não é a eventualmente. doméstica. Vamos falar. Não é... Nós temos que perder o medo dos militares. Os militares têm que estar do nosso lado. Não, eu falo eventualmente. Senão a gente não conserta o país. Eu falo eventualmente porque não são todos militares. Tem uma camada dos militares que também rala, que também não tem a aposentadoria gorda que nós estamos falando. Entendi. Então, por isso, eventualmente, né, a parcela dos privilegiados do regime militar. Certo. Enfim, de forma que é preciso enfrentar o problema. Enfrentar o problema é a economia, e tirar privilégios, e combate à corrupção, e combate à sonegação. Acabar de dar bilhões de perdão para o Itaú. Então, o problema... Se fosse só para o Itaú, estava bom, né? Se fosse só o Itaú, agora a feira livre dos ruralistas, né, para salvar o Temer e o Aécio. Então, isso tudo tem a ver com o nosso voto ano que vem. Se nós queremos um Congresso que tenha responsabilidade, compromisso com a camada social que necessita de proteção, com a classe trabalhadora, com a dona de casa, com a doméstica, com o trabalhador rural, com o comerciário, com o comerciante, com o trabalhador da indústria e de serviço, enfim, nós precisamos olhar na hora de votar. Porque você vai no Congresso, só tem representante empresarial lá. É uma pequena parcela lá que tem responsabilidade, compromisso com a classe trabalhadora. E daí eu vou dizer o seguinte, reclamaram muito do fundo partidário. Eu não reclamei, não. Eu acho que é pouco dinheiro e que se a gente não tomar atento, nós vamos fazer um congresso pior do que esse. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui tem um debate muito, chega a ser hipócrita. Por que hipócrita? Porque a grande mídia vem e bate contra o financiamento público. Vem e bate no tamanho do fundo eleitoral. Só que aqueles, como o João Dória, por exemplo, vai continuar comprando eleição. Era preciso, de fato, ter um fundo partidário que desse conta de fazer o processo eleitoral. Afinal de contas, a democracia é importante, precisa de investimento para mantê-la. E, portanto, todos os países o fundo do mundo partidário é insuficiente para fazer um bom processo eleitoral e garantir equidade entre as várias ideias que vão disputar a eleição, seja nos estados, seja a nível nacional. E, portanto, escreva o que eu vou falar. O Caixa 2 vai continuar acontecendo em grande proporção por muita gente, pelos poderosos, que sempre praticaram. Então é disso que se trata o problema de não discutir de forma, de falsamente fazer o debate democrático, falsamente debater a necessidade do fundo partidário. Tá. Ô Luiz Marinho, infelizmente vieram me falar, aqui antigamente ninguém cortava meu barato desse jeito, agora estão cortando meu barato. Eu estourava o tempo, mas estão dizendo passa. aqui que o tempo estourou. E daí, assim, eu ia falar com você de cultura, que eu sei que você deu uma força para a cultura lá em São Bernardo, a história da Vera Cruz lá, etc, coisa e tal, mas só resta 2 minutos de fama para você. Você já é famoso, mas veio o programa do Pimentel, vai ficar mais famoso, então 2 minutos. Então, eu agradeço a tua atenção, tua recepção. Você que esteve naquela equipe maravilhosa, que esteve lá conosco, junto com o Leopoldo Nunes, sob a liderança dos nossos companheiros do Ministério da Cultura, agradeço a tua colaboração e quero dizer o seguinte, para terminar, queria lembrar que nós estamos aqui na tua cidade de Rio Claro, cumprimentar a nossa presidenta do PT, a nossa ex-vice-prefeita, Olga, que está nos acompanhando, nos ajudando aqui, né? Meu abraço a Olga e toda a militância do nosso partido, acima de tudo, lembrar o seguinte, vamos debater, estamos estruturando o partido, vamos preparar para o debate do ano que vem, sem fugir do debate. Nós temos toda a autoridade para debater sobre corrupção, afinal de contas, se voltar no período Fernando Henrique, lembra do engavetador geral da República, né? O Lula foi o que mais investiu para criar as condições não é um apartamento do Guarujá, de combate não é um apartamento à corrupção. do Guarujá, é um Champs-Élysées. E, portanto, todas as condições de fazer todo o debate. Cabeça erguida, não precisamos ter medo de ninguém, de debater os assuntos e vamos chamar atenção. Faça simplesmente uma comparação.
o que aconteceu no governo Lula-Dilma, 12 anos do governo do PT, comparado com o período do Fernando Henrique, comparado agora com o governo do golpe, que o PSDB é o principal partido de sustentação do governo Temer. Compara e a decisão vai ficar fácil para o momento que você tiver frente à urna e ter que tomar a tua decisão para o bem do Brasil, para o bem de São Paulo. Não esquecer que não é o Espírito Santo que elege deputados e senadores. É eu, é você, é o nosso voto. Tá. Marinho, muito obrigado pela tua presença. Um prazer grande. Eu quero deixar, você sabe disso, a TV sempre de portas abertas aqui para você, né? Te desejar muito boa sorte, você vai precisar, né? Na eleição do ano que vem. E quero agradecer muito a você também, que esteve até agora com a gente, assistindo a esse Contexto Rio Claro, que vai ao ar pela sua Rede Cidade Livre, Comunicação Comunitária. Até a próxima.